Agora a gente lembra, capacidade extintora. A definição de capacidade extintora é a capacidade mínima de extinção, ou seja, o poder de extinção. A gente também chama carga, o poder, dentro do poder calorífico, a capacidade que atenda a carga calorífica, a carga de incêndio do ambiente, de cada tipo de extintor portátil, para que se constitua uma unidade extintora. Então a capacidade extintora está relacionada com unidade extintora. O que seria unidade extintora? É a quantidade mínima de agentes extintores necessários à segurança e prevenção contra incêndio para uma determinada área de atuação em função do risco de incêndio. Então, melhor explicando essa definição, a capacidade extintora ela é realizada um teste de acordo com a dimensão do material, da carga de incêndio de determinado material. Então, por exemplo, aqui, a gente no desenho, a gente está vendo que tipo de material? Classificado como classe de incêndio A, por ser o que? Um material sólido. Aqui no exemplo aqui é uma madeira. Então é realizado um teste da carga de incêndio que essa quantidade de material sólido pode produzir. Então é usado uma dimensão. Então, por exemplo, a dimensão aqui, 1 metro quadrado é 1 metro de altura, 1 metro de largura, como 1 metro de comprimento. Então 1 metro quadrado, esse cubo é entrelaçado, é feito com entrelaçamento de material sólido madeira, e aí é considerado essa capacidade extintora de 1A. Ou seja, para que serve, vamos dizer assim, o que significa esse 1A? Então, essa dimensão de material sólido já é classificado como 1A. Ao colocar fogo internamente, esse material vai gerar uma carga de incêndio. Essa carga de incêndio vai ser extinta com uma capacidade de extintor X. E aí, claro, quando a gente fala que o extintor 2A seria um extintor de 10 litros d'água, a gente chega à conclusão de que para apagar a capacidade extintora de 1A são necessários 10 litros d'água, tá? Eu estou usando como exemplo, mas claro que aqui no próximo desenho seria um 2A. Então um extintor de 10 litros d'água seria necessário para apagar a carga de incêndio gerada num volume de material combustível 2A, que seria um pouco maior do que 1 metro quadrado. Aqui seria o dobro, né? Então seria 2 por 2. Então um extintor de água apagaria a capacidade extintora 2A. A 1A já seria mais fácil, né? Você poderia usar o extintor de água 10 litros, que é a menor capacidade para um extintor de água. Ele vai apagar tranquilamente essa capacidade extintora, até porque é a metade da capacidade extintora, capacidade dele de extinção. Então, por ser a metade, para ele fica fácil, tá? E aí é medido outros volumes dentro esses testes que eu estou comentando são todos feitos em laboratório. Então, por exemplo, a capacidade extintora 4A é usado um outro volume de material sólido. E para apagar 4A, a capacidade extintora 4A, 10 litros de água apenas serão suficientes? Não serão. Então aí essa carga de incêndio aqui vai ser necessário o uso pelo menos de um extintor sobre rodas. E assim por diante, sucessivamente, essa carga de incêndio vai ser proporcional à capacidade extintora, capacidade necessária de extinção de determinado agente extintor. Então essa capacidade extintora que a gente está mostrando aqui é apenas para classes de incêndio, para material combustível da classe A. Por isso que a gente fala 2A. A seria o que? Seria a classe de incêndio. E o 2 é a capacidade, é a carga, né? Se aqui é um volume de 2 metros quadrados para a classe de incêndio A. Como aqui o volume vai ser
de 1 metro quadrado e aqui o volume de 4 metros quadrados e assim sucessivamente, ok? Então isso para a classe de incêndio classe A, que são os materiais combustíveis sólidos. Quando a gente fala já dos líquidos inflamáveis, é usado como referência aí em metragem cúbica, até porque o líquido é medido em litros, tal. Então quando a gente fala 5B, então vai ser o que? É a capacidade extintora de extinção para incêndios de classe B, líquidos inflamáveis ou gases, no volume de 5, uma unidade de referência para medição da caixa, de uma determinada caixa contendo o líquido inflamável, uma certa quantidade de líquido inflamável. A gente aqui poderia até considerar 5 litros, né? Um exemplo, 5 litros de determinado líquido inflamável, e aí é gerada uma carga de incêndio, e para a extinção dessa carga de incêndio é necessário um extintor que tenha essa capacidade extintora de 5B, bem como sucessivamente capacidade um extintor para extinguir um incêndio nessa dimensão de, inclusive estamos mostrando aqui que seria uma caixa com 1,52 metros quadrado ou 1,52 metros cúbicos, que aí o extintor que consegue extinguir esse tipo de incêndio tem que ter uma capacidade extintora de no mínimo 10B e assim sucessivamente, ok? Então isso é capacidade extintora. Na legislação está previsto aí carga d'água, extintor com capacidade de no mínimo 2A, espuma mecânica tem que ter uma capacidade extintora de no mínimo 2A 10B, a carga de óxido, um extintor com capacidade extintora no mínimo 5BC, até porque o CO2 ele combate tanto B quanto C, a carga de pó BC, a capacidade mínima de 20BC, tá? Quando esse C está isolado aqui é porque somente uma capacidade extintora, uma capacidade somente, ok? A carga de pó ABC de no mínimo 2A 20BC, ok? E a carga de compostos halogenados de no mínimo 5BC. Então, o que está previsto na legislação. Com isso a gente falou aí sobre as capacidades extintoras. Aqui um exemplo de referência. Então, por exemplo, aqui a capacidade extintora da água, sendo 10 litros de água, a capacidade desse agente extintor é de 2A. Já a quantidade de água de 75 litros, a capacidade extintora equivale a 20A. Espuma mecânica, como tem água na sua composição, 10 litros tem a capacidade extintora de 2A, bem como 20B, capacidade extintora 20B. Já os 50 litros de espuma, capacidade de 6A e 60B. O gás carbônico, 4 kg, tem a capacidade extintora 2BC. 6/10 kg, capacidade 5BC. 25 kg de CO2, 10BC e assim sucessivamente, que vai explicando aqui cada extintor e a sua capacidade extintora, ok?